Olá meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal Fé que Planeja. No canal nós falamos sobre planejamento financeiro à luz da Bíblia, para que você tenha uma vida próspera e abençoada por Deus. Meu nome é Felipe Rocha e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a história da viúva e a multiplicação de azeite, que está relatada lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. E logo em seguida eu vou falar um pouco da minha história também, onde o Senhor abriu uma porta de trabalho, uma renda extra, que depois ela se tornou a minha renda principal, que foi a fabricação de pastéis congelados. Então fique conosco até o final do vídeo, que no final do vídeo eu vou trazer as lições que me ajudaram nesta caminhada, pois no momento em que eu abri esta renda extra eu estava muito endividado, estava passando por uma série de problemas e o Senhor, Ele me abençoou, assim como Ele abençoou esta viúva com a multiplicação de azeite. Amém? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Vou começar com a história da viúva. Ela era uma mulher que estava muito endividada, pois o seu esposo, que era servo do Senhor, ele havia morrido. Apesar de ele ser servo do Senhor, ele talvez tenha contraído dívidas por causa da situação econômica, por causa da seca. Alguma coisa aconteceu e aquele homem ficou endividado. E os credores da dívida estavam indo até a casa daquela viúva, querendo levar os seus 2 filhos como escravos para quitar aquela dívida. E ela, muito desesperada, correu até o profeta Eliseu. Ela disse: olha, meu esposo, ele era servo do Senhor, ele era temente a Deus, e agora estamos numa situação difícil. Ele morreu e nós estamos numa situação difícil, estamos precisando de ajuda. Eliseu então olha para ela: o que eu posso fazer? Me diga, o que você tem na sua casa? Ela disse: eu não tenho nada em casa. Acabou tudo, agora os homens querem levar meus filhos. Já imaginou que situação difícil que aquela mulher estava vivendo? Então, depois que ela disse que não tinha nada, ela se lembra que tem um pouco de azeite na vasilha. Ela disse: não, eu tenho um pouco de azeite lá em casa. Então o profeta Eliseu diz assim: vá até os seus vizinhos, pegue vasilhas, recade o máximo que você puder e depois você vai espalhando o azeite nessas vasilhas. Ela poderia estar incrédula, ela poderia pensar: mas como isso vai resolver o meu problema? Como esse azeite vai multiplicar? Ela poderia colocar várias desculpas, mas ela simplesmente obedeceu a orientação do profeta Eliseu. E assim que ela arrecadou várias vasilhas, fechou a porta da sua casa, ficou ela e os seus filhos, ela começou a despejar o azeite nas vasilhas e o Senhor fez um milagre. O Senhor multiplicou aquele azeite até encher todas as vasilhas. Depois que as vasilhas acabaram, aquele azeite parou de se multiplicar. Então ela foi até o profeta e pediu novamente a orientação: o que eu devo fazer? E ele disse: venda o azeite, pague sua dívida, o que sobrar você vai viver do resto. Você vai negociando, você vai comprando e o Senhor vai continuar lhe abençoando. Foi aí que o Senhor mudou a história daquela viúva. Aparentemente não tinha solução nenhuma. Agora eu vou falar um pouco da minha história, como eu comecei a fazer os pastéis. Como alguns sabem, meu pai ele já fazia pastel há muito tempo. Minha família, meus tios, muitos fazem pastéis e produzem há muito tempo. Eu passei um tempo fazendo pastéis, mas depois deixei esta profissão. Neste momento onde o Senhor abriu uma porta para me fazer uma renda extra, eu estava trabalhando como CLT. Eu era funcionário de um supermercado, tinha horário de chegar, horário de sair, tinha aquele meu salário fixo todo mês, só que aquele salário não era o suficiente para manter a minha família. E eu pedindo ao Senhor em oração uma solução para ele, e o Senhor me orientou: olha, igual a viúva, o que você tem em casa, o que você sabe fazer, comece pelo que você sabe. A princípio eu não queria trabalhar com os pastéis, mas apareceu um irmão na igreja que ele tinha um buffet, trabalhava com festas. E eu conversando com ele, ele disse: olha, por que você não faz pastéis congelados? Até então, nem meu pai, nem meus tios, nenhum de nós fazia pastéis congelados. A gente não sabia como fazer. Ele disse: não, eu lhe ensino, eu lhe mostro como é que faz os pastéis congelados e você pode vender sem precisar abrir uma loja. E eu refleti sobre aquilo e eu disse: realmente é uma boa ideia. Eu perguntei a ele: você vai comprar os pastéis? E ele disse: não, eu compro. Então ele começou a comprar os pastéis congelados, eu comecei a produzir e ele começou a comprar. Então, com o dinheiro dos pastéis que ele comprava, foi aí que eu comecei a comprar os equipamentos necessários, uma freezer, uma placa, tudo que era preciso para começar um novo negócio. E veja que interessante, começou sem muito investimento, começou sem que eu precisasse
gastar muito dinheiro, sem que eu precisasse correr muitos riscos. Então eu passava o dia trabalhando. Quando eu saía do meu trabalho, né, eu trabalhava no supermercado, eu ia produzir os pastéis congelados, fazia todo o processo sozinho. Para quem conhece, é difícil de fazer pastel, né? Fazer a massa do pastel, fazer o recheio, fazer os pastéis, colocar para congelar, no outro dia, depois que tivesse congelado, separar eles no saquinho todinho, fazia todo este processo. Eu lhe digo, meus irmãos, era cansativo. Era cansativo porque depois de uma jornada de trabalho, eu entrava em outra jornada de trabalho, ia pela noite. Tudo isso, na maioria das vezes, só. Nossos filhos eram pequenos e minha esposa ficava em casa com eles, mas o Senhor foi abençoando, o Senhor foi honrando aquele meu esforço. Começou a aparecer outros clientes para comprar os pastéis congelados sem que eu fosse atrás. Simplesmente vinham até mim. Eu me lembro até hoje que um desses clientes tinha uma máquina de pastel. Ele tinha uma padaria grande, tinha uma máquina de pastel, porém essa máquina de pastel estava quebrada. Ele começou a comprar os pastéis congelados e disse: não, vou comprar pastéis congelados aqui com você, enquanto eu não conserto essa minha máquina. Ele passou vários anos comprando esses pastéis. Ele comprava em torno de 5.000 pastéis, 6.000 pastéis por semana. Só ele, sozinho, ele comprava mais pastéis do que todos os outros clientes que eu tinha. Eu confesso que era difícil fazer todos esses pastéis sozinho e congelar, não tinha espaço para congelar, mas foi aí que o Senhor foi abençoando. Através desse cliente, depois de um tempo, eu consegui abrir a pastelaria, uma loja física, e consegui sair do emprego que eu estava. Comecei a trabalhar apenas com pastéis. Foi aí que eu deixei de ter uma renda extra com os pastéis congelados para ter a minha renda principal, e o Senhor foi me abençoando gradativamente. Porém, já quero deixar o alerta aqui para os irmãos: mais dinheiro não resolve a situação. Infelizmente, naquela época eu ainda não conhecia os princípios bíblicos para ter uma vida próspera e abençoada por Deus. E mesmo ganhando mais, até 3 vezes mais do que eu ganhava, eu não consegui sair das dívidas. Por isso eu quero deixar aqui para vocês, aqui na descrição deste vídeo, um link onde mostra os 7 princípios bíblicos para que você tenha uma vida próspera de acordo com a palavra de Deus. Então, se você está endividado, se você está com problema, não sabe como resolver, clique no link abaixo, que eu acredito que essas orientações vão lhe surpreender. E para finalizar, eu quero deixar aqui 3 dicas para que você coloque em prática na sua vida. Também não sei como está a sua situação. Talvez você esteja precisando de uma renda extra, talvez você esteja muito endividado. Aqui no nosso canal também nós temos vídeos falando sobre renda extra, falando sobre dívidas de cartão de crédito. Vale a pena você dar uma conferida nesses vídeos que nós temos no canal. E eu quero deixar 3 dicas para você. Primeira dica é: procure algo que você não corra muito risco. Veja que a orientação que o profeta Eliseu lhe deu para aquela viúva, ele perguntou: o que você tem em casa? Então procure o que você já sabe fazer. Se você sabe fazer brigadeiro, talvez se você mora em um condomínio que as pessoas tenham muitos animais, elas não conseguem sair para passear com os cachorros, se disponibilize para passear com aqueles animais. Você pode criar uma boa fonte de renda através disso e você não vai ter nenhum gasto com o investimento. O investimento que você vai fazer é apenas do seu tempo. Infelizmente, pessoas querem montar um negócio novo, mas só querem montar se estiverem gastando muito dinheiro. E ao invés de você resolver a sua situação financeira, você vai ficar ainda mais endividado, porque você vai estar correndo muito risco. Pode ser que dê certo ou não. Então procure o que você tem dentro de casa, o que você sabe fazer, que você gaste pouco dinheiro, que você tenha um bom retorno ao longo do tempo, que o Senhor ele vai lhe abençoando, o Senhor ele vai multiplicando, ele vai abrindo as portas, vai mandando clientes para você. A segunda dica é: não seja preguiçoso. Se o Senhor abrir uma porta para você, se o Senhor está lhe dando esta oportunidade, aproveite, agarre esta oportunidade. Na época eu trabalhava o dia todo. Quando chegava de tardezinha para de noite, eu ia trabalhar novamente, porque eu estava numa situação difícil. Precisava sair daquela situação. Eu não poderia me dar o luxo: não, eu já trabalhei, eu não vou trabalhar de novo. Não poderia fazer isso. E se eu tivesse perdido aquela oportunidade, como é que eu teria a pastelaria hoje? Hoje nossa pastelaria ela tem mais de 10 funcionários, um bom faturamento anual, tudo isso graças a Deus, que o Senhor ele nos abençoou. Não foi fácil, não é fácil, é difícil.
é custoso, é trabalhoso, mas isso é necessário. A palavra de Deus lá em Provérbios capítulo 6, versículo 6 diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Diz assim: veja o exemplo da formiga. Ela trabalha ali no verão, ela se prepara para o período difícil. Se você já está no período difícil, é que você tem que correr atrás, você tem que se preparar mesmo. A melhor hora de você fazer uma renda extra ou de você se preparar para o futuro é quando você não está precisando. Se você estiver precisando, vai ser ainda mais complicado, certo? E a terceira dica que eu quero deixar para vocês é: seja humilde. Seja humilde, aceite o conselho de outras pessoas, veja quem tem mais experiência do que você. Neste momento, aquele irmão da igreja, ele tinha um buffet, ele já fazia festa, já trabalhava com salgados, e ele me orientou. Eu poderia muito bem não seguir os seus conselhos, não seguir a sua orientação, mas eu fiz justamente ao contrário, e o Senhor muito me abençoou. Em outras áreas da minha vida também, eu fui seguindo o conselho de outras pessoas que eram mais experientes do que eu. Então, que vocês venham colocar em prática todos esses ensinamentos, que eu creio que o Senhor ele vai mudar a sua vida, a sua realidade. E eu já quero deixar aqui a indicação para você assistir outro vídeo aqui na sequência, que é sobre a viúva de Sarepta, onde ela também estava passando uma dificuldade financeira terrível, muito grande, a ponto de quase morrer, ela e os seus filhos, e o Senhor chegou com providência. Amém? Então, se gostou do vídeo, está aqui até agora, já deixa um like e compartilha esse vídeo com outra pessoa também.